A história do uso de plantas medicinais, desde os tempos remotos, tem mostrado que elas fazem parte da evolução humana e foram os primeiros recursos terapêuticos utilizados pelos povos. Os homens sempre buscaram retirar da natureza recursos para melhorar sua qualidade de vida. As plantas sempre foram utilizadas como alimento e aos poucos como matéria-prima para fabricar roupas, ferramentas e outros objetos. Pode-se afirmar que o hábito de recorrer às virtudes curativas de certos vegetais se trata de uma das primeiras manifestações do antigo esforço do homem para compreender e utilizar a natureza para a cura das doenças e para o bem-estar. Antigas civilizações têm suas próprias referências históricas sobre as plantas medicinais. Muito antes de aparecer qualquer forma de escrita, o homem já utilizava as plantas, algumas como alimento e outras como remédios. Nas tentativas de experimentar as ervas, houve sucessos e fracassos. A descoberta das propriedades úteis ou nocivas dos vegetais ocorreu por meio do conhecimento empírico, ou seja, da observação feita pelos homens. Essas valiosas informações foram sendo inicialmente transmitidas oralmente às gerações seguintes, para posteriormente, com o surgimento da escrita, passarem a ser compiladas e arquivadas. Investigações científicas demonstram que, entre os anos 5.000 e 2.800 a.C., o homem já domesticava animais, cultivava cereais e utilizava algumas plantas medicinais. Por instinto, observando pássaros e outros animais, selecionou e usou nele mesmo vegetal com finalidade terapêutica. O animal, por instinto, toma precaução contra a doença e, quando doente, recorre às plantas curativas. O homem, dotado de inteligência, desde cedo notou esse gesto dos animais e, orientado por observações próprias, verificou que nas ervas há poder curativo. Na China, por volta de 2000 a.C., já se investigava o valor medicinal de centenas de ervas. Entre as mais usadas estavam ruibarbo, ginseng, estramônio, cinamomo e efedra. No Egito, alguns papiros oferecem grande quantidade de ensinamentos sobre o conhecimento empírico e os conhecimentos práticos dos cirurgiões da época. Uma coleção de 800 fórmulas encontram-se as indicações sobre 700 drogas locais e exóticas: papoula, ginseng, rícino, romã, mirra, incenso, entre outras, usadas no tratamento de doenças internas, de afecções oculares, ginecológicas e dermatológicas. Já na época dos grandes filósofos gregos, Hipócrates e seus discípulos ensinavam que a doença pode ser identificada pela arte médica e tratada com remédios naturais. Não se contentavam em observar a natureza e procuravam explicações para as coisas
buscando as causas dos fenômenos. No século I, Dioscórido, famoso médico de Roma, descreveu perto de 500 plantas medicinais e as substâncias medicamentosas de origem animal ou mineral no seu Tratado da Matéria Médica. A sua obra é a fonte mais importante de ensinamentos de que dispomos sobre os vegetais utilizados na antiguidade. Era um verdadeiro naturalista e um observador rigoroso e estudou os fundamentos científicos das tradições. Galeno, 130 a 201 d.C., iniciou sua carreira como médico em uma escola de gladiadores. Tinha muito apreço pelas qualidades das plantas medicinais e com elas enriqueceu o arsenal terapêutico da época. Já na Idade Média, os medicamentos eram muito rudimentares e quase sempre de origem vegetal. Na sua preparação, utilizava-se toda a planta ou partes dela, como as folhas, raízes ou sementes. Em relação às quantidades utilizadas, usavam indicações como um punhado, um raminho ou um pequeno copo. Havia muitos medicamentos que eram preparados por cozimento ou por maceração. A fitoterapia no Brasil. Existem muitas espécies de plantas que tiveram importante papel como remédio para males ou como veneno e contraveneno, utilizados há muito tempo. Até meados do século XIX, a fitoterapia foi essencial ao campo farmacêutico no Brasil e em outras partes do mundo. Desde então, com a evolução dos processos de isolamento de produtos naturais e a síntese de novas moléculas com base nesses produtos, ela foi cedendo lugar a produtos biológicos de origem animal e a preparados feitos com moléculas puras de elementos ativos, isolados de plantas medicinais, dotadas de ação farmacológica mais específica. Assim, as plantas medicinais perderam a importância e passaram a ser utilizadas somente como terapia alternativa e tradicional no Brasil ou em outros países. É importante ressaltar que usar a fitoterapia não implica em abandonar outras práticas de cuidado. Pelo contrário, as plantas medicinais, os produtos biológicos e os produtos sintéticos podem ser utilizados de forma complementar. Definições relacionadas aos fitoterápicos e plantas medicinais. Para o avanço no estudo da fitoterapia, é muito importante que você tenha clareza de alguns termos amplamente utilizados na área. O primeiro deles é planta medicinal, que é a planta selecionada e utilizada popularmente como remédio no tratamento de doenças. Segundo a Organização Mundial da Saúde, planta medicinal é toda e qualquer planta que, quando aplicada sob determinada forma e por alguma via ao homem, é capaz de provocar um efeito farmacológico. Algumas plantas medicinais podem dar origem a medicamentos fitoterápicos, ou seja, medicamentos obtidos com emprego exclusivo de matérias-primas ativas vegetais. Não se considera medicamento fitoterápico aquele que inclui na sua composição substâncias ativas isoladas
sintéticas ou naturais, nem as associações dessas com extratos vegetais. Por matéria-prima vegetal, entende-se a planta medicinal, a droga vegetal ou derivado vegetal. A droga vegetal é planta medicinal ou suas partes que contenham as substâncias responsáveis pela ação terapêutica após processos de coleta, estabilização, quando aplicável, e secagem, podendo estar na forma íntegra, rasurada, triturada ou pulverizada. O preparado fitoterápico é o produto vegetal triturado, pulverizado, rasurado, extrato, tintura, óleo fixo ou volátil, cera, suco, etc., e obtido de plantas frescas e de drogas vegetais através de operações, extração, purificação, fracionamento e concentração, utilizado na preparação do produto fitoterápico. Um princípio ativo natural, isolado de uma parte de uma planta medicinal, também pode ser considerado um fármaco, denominação empregada a uma substância química, droga, insumo farmacêutico ou matéria-prima utilizada em benefício da pessoa a qual se administra. De uma forma geral, esses conhecimentos de cura e cuidado são encontrados na prática da medicina tradicional e da medicina popular. No país é comum a prática da medicina popular, que é resultado da mistura de influências culturais diversas. O processo de implantação da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. No Brasil, a trajetória para o reconhecimento oficial do uso de plantas medicinais e fitoterápicos no sistema de saúde teve início na década de 1970, após iniciativas do próprio governo, como a criação de programas de pesquisa e desenvolvimento na extinta Central de Medicamentos. Nessa época, os profissionais de saúde encontravam-se organizados em uma coordenação nacional que representava as reivindicações da categoria denominada Coordenação Nacional de Plantas Medicinais em Serviços Públicos, que reivindicava o reconhecimento oficial da fitoterapia pelo Ministério da Saúde. Pode-se então afirmar que a institucionalização da fitoterapia no Brasil teve início nos anos 1980, com a criação do Programa de Pesquisas de Plantas Medicinais Central de Medicamentos, que considerava as plantas medicinais importantes para intensificar a assistência farmacêutica, a produção e o mercado farmacêutico. Já na década de 1990, a institucionalização do Sistema Único de Saúde promoveu a ampliação da autonomia municipal com políticas voltadas para a descentralização da saúde, a qual permitiu que secretarias de saúde estaduais e municipais reconhecessem a fitoterapia como parte do sistema oficial de saúde, respondendo às reivindicações de usuários e profissionais de saúde. A fitoterapia é uma terapêutica caracterizada pelo uso de plantas medicinais em suas diferentes formas farmacêuticas, sem a utilização de substâncias ativas isoladas, ainda que de origem vegetal. O uso de plantas medicinais na arte de curar é uma forma de tratamento de origem muito antiga, relacionada aos primórdios da medicina e fundamentada no acúmulo de informações por sucessivas gerações. Ao longo dos séculos, produtos de origem vegetal constituíram as bases
para tratamento de diferentes doenças. Nas 2 últimas décadas, e seguindo tendências mundiais, o Brasil voltou a valorizar sua flora como fonte inestimável de novas moléculas com atividade biológica e medicamentos fitoterápicos. Atualmente, as plantas medicinais e os fitoterápicos não são mais considerados apenas terapia alternativa, mas uma forma sistêmica e racional de compreender e abordar os fenômenos envolvidos nas questões da saúde e da qualidade de vida.